Vinland Saga é muito bom, e tá na minha lista daqueles animes que ficam melhores quanto mais você pensar neles. E a maior virtude dessa história com certeza são os personagens. Não é fácil encontrar uma história por aí com tantos personagens com um nível de complexidade tão alto. E hoje eu vou falar do personagem que, pra mim, tem uma das melhores construções de toda a ficção, Thorfinn, o filho de Thor. Oi, eu sou o Léo e eu tenho um canal de anime. E já foi bem comum o Thorfinn ser taxado como um personagem raso, e tem momentos da história que na verdade nem parece ele o protagonista. A maior parte da primeira temporada é sobre o Askeladd e o Canute, e uma boa parte da segunda é sobre o Einar e sobre a família Ketil. Mas todos esses personagens na verdade são só coadjuvantes na verdadeira história de Vinland Saga, que é a ascensão de Thorfinn para se tornar um grande guerreiro, como seu pai antes dele. É isso que eu vou explicar hoje. Mas antes de dar like, se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse, para me ajudar a crescer na plataforma. O Thorfinn vai mudar tanto durante a história que existem momentos onde ele nem parece ser o mesmo personagem de alguns episódios atrás. Por isso, nós vamos dividir essa análise em partes. Na infância do Thorfinn, nós somos apresentados a ele como essa criança. Uma criança normal como as outras que vive numa pequena vila lá na Islândia, onde todo mundo vive uma vida pacífica e feliz. Nós somos apresentados também à família do nosso protagonista, em especial ao seu pai, o grande Thors, que desempenha o papel de protetor dessa vila. E sobre o Thors, nós não sabemos muito sobre ele ainda, mas a gente entende que ele é um grande guerreiro. Nesse ponto da história, o Thorfinn é uma criança imatura que, assim como as outras crianças nórdicas da época, sonhava em ser um guerreiro e um dia lutar nas guerras. Um dia, quando ele vai tentar roubar uma espada do pai dele, seu pai o confronta e pergunta quem que ele pretendia matar com aquilo. O garoto responde: inimigos, pessoas ruins. Então o Thor se diz a frase que você já deve ter ouvido em algum momento. Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado. Nem o garoto, nem nós, o público, entendemos na hora, mas essa frase vai ser o pilar para todo o desenvolvimento do Thorfinn no futuro. E é a base de toda a filosofia que a série tenta nos passar. Vinland Saga tem sim lutas incríveis e sensacionais, mas ela nunca glorifica a guerra. A ideia que o autor nos passa com essa história é que a guerra é uma coisa terrível. Além disso tudo, outro conceito importante que é apresentado nesse comecinho do anime é uma terra chamada Vinland, que de acordo com Leif, é uma terra ao extremo oeste onde as guerras e os mercadores de escravos não conseguem alcançar. Fica subentendido que essa terra é a América. E o fim da infância para o Thorfinn acontece quando seu pai é chamado pelos seus antigos companheiros para uma nova guerra. O garoto, que queria muito ver uma guerra, entra escondido no navio do pai e vai junto. Só que na verdade isso tudo era uma armadilha para matar o Thor. E agora nós somos apresentados ao Askeladd, que é o melhor personagem desse anime. Ele é um mercenário que faz trabalho sujo por dinheiro. Resumindo, o Thor morre na frente do filho. E o mais importante, ele escolhe dar a própria vida para evitar que pessoas inocentes morressem. É óbvio que o Thor poderia vencer todos os mercenários sozinho, mas ele não conseguiria evitar que alguma das pessoas que estavam com ele morressem. Então ele duela com o Askeladd para tentar resolver a situação. Ele vence, mas o Askeladd não cumpre com o combinado. E o Thor acaba aceitando morrer para que os outros fossem embora a salvo. E o Thorfinn não entende por que o pai dele morreu. Ele viu que o pai seria capaz de derrotar todo mundo. Ele viu o pai vencendo o duelo e morreu do mesmo jeito. Ele fica possesso de raiva. E no que deve ter sido a pior decisão que alguém já tomou, ele decide seguir os mercenários sozinho para se vingar. O Thorfinn a princípio vai sobreviver simplesmente porque ele não representava ameaça nenhuma para os mercenários. Mas ele eventualmente aprende a lutar e vai para os campos de batalha, trabalhando para o homem que matou seu pai, em troca de um dia poder duelar contra o Askeladd em um duelo justo. Isso é importante porque o Thorfinn poderia matar o Askeladd enquanto ele dormia ou coisa do tipo, mas o Thorfinn quer ser um verdadeiro guerreiro e matar o seu inimigo de forma justa. Vamos entrar agora na segunda parte da nossa análise, e no grande arco da primeira temporada, com o Thorfinn adolescente. Nessa fase, o protagonista já é um guerreiro habilidoso e sangue frio que trabalha pro Askeladd em várias batalhas. Nessa parte do anime, o Askeladd é basicamente o protagonista e o Thorfinn é um coadjuvante. A relação entre esses dois é muito interessante, porque eles lutam várias vezes, e o Thorfinn, apesar de ter grandes feitos na guerra, nunca consegue vencer o Askeladd, porque ele sempre fica tomado pelo ódio na hora de lutar e perde a cabeça. E mesmo com todo o ódio do Thorfinn pelo Askeladd, eles têm quase uma relação de pai e filho, nem um pouco saudável. Ele salva a vida um do outro algumas vezes, mas no final, o Thorfinn só quer matar o Askeladd e o Askeladd só quer usar o Thorfinn para alcançar seus objetivos. E nessa fase da história, o nosso protagonista é um escravo do próprio desejo de vingança. E como o próprio Askeladd diz, todos nós somos escravos de alguma coisa.
Ele poderia facilmente voltar para casa e ter uma vida feliz com a sua mãe e com a sua irmã, mas ele escolhe o caminho da violência. Por isso ele não consegue ser feliz, não consegue mudar nada. Guarda isso porque vai ser importante. A história vai se desenrolando e o Thorfinn fica em segundo plano, porque essa primeira temporada foca principalmente nos planos do Askeladd e do Canute. Pulando agora pro final da primeira temporada, o Askeladd acaba morrendo, mas não pelas mãos do Thorfinn. Isso deixa o protagonista inconformado, e ele basicamente perde completamente a razão que ele tinha para viver. Partindo agora para o começo da segunda temporada, o nosso protagonista foi vendido como um escravo, por castigo por atacar o rei Canute. E agora nós somos apresentados a uma nova versão do personagem, um Thorfinn completamente perdido e sem nenhuma vontade de viver. É importante perceber que esse ainda não é o Thorfinn do final da temporada. Esse Thorfinn não luta, mas é porque ele não vê mais sentido em lutar, ele não vê sentido nem na própria vida. Isso vai mudar ao longo da temporada. O Thorfinn vai conhecer o Einar, que vai ser muito importante nessa fase de transição. Mas é quando ele conhece o Cobra que ele percebe que quer continuar vivendo. Agora ele tem um novo objetivo, muito mais simples que a vingança. Simplesmente transformar a área de floresta em uma terra de plantio. Ele fica trabalhando nisso por anos e recupera aos poucos a sua vontade de viver. E um dia, em uma briga que o Einar arranjou, Thorfinn acaba nocauteado. E durante esse tempo ele tem um pesadelo com o Askeladd. E todos aqueles que ele matou ao longo da vida. Uma versão distorcida do que seria o Valhalla. E é nesse sonho que o Thorfinn decide abdicar de uma vez por todas da violência. Ele consegue no final fugir daquele lugar, levando todos aqueles que ele matou junto. Ele aceita finalmente quem ele foi, e ele aceita carregar o peso de todas essas mortes, e ser uma pessoa melhor, um verdadeiro guerreiro. O último ponto de virada que acontece com ele nessa temporada é no arco do Garda. Ele vê aquele homem que tinha uma vida boa e que perdeu tudo em uma guerra que ele mesmo escolheu travar. Ele vê a si mesmo naquele guerreiro louco e obcecado pela vingança contra aqueles que o fizeram mal. Ele entende o peso do que é a guerra. Então o Leif dá a ele a oportunidade de fugir da batalha que iria ocorrer na fazenda e voltar para a Islândia para sua família. E é o que ele vai fazer. Até que então a Arneid morre. Então ele decide que a guerra é uma coisa tão terrível que ele não pode simplesmente não guerrear. Ele tem que fazer o possível para que a guerra nem chegue a acontecer. Então o Thorfinn vai atrás do Canute, que pretendia invadir a fazenda, para se resolver com ele e impedir a batalha. Nessa parte eu tava achando sinceramente que ele ia sair descendo a porrada em todos os jogos vikings, mas esse não é mais aquele Thor. Ele escolhe o caminho sem violência. Nesse caso, foi aceitar levar sem soco. Podia ter matado ele muito fácil. Isso só para ter a chance de conversar com o rei. Esse ponto é o ápice da jornada do Thorfinn até agora. Depois do 100º soco, ele se levanta. E ele não mostra o mínimo sinal de raiva. Ele não tem nenhum motivo para estar irritado. Afinal, ele não tem nenhum inimigo. Ele finalmente diz a icônica frase do seu pai. O ciclo dele finalmente se completa. E agora Thorfinn, o filho de Thor, é um verdadeiro guerreiro, assim como seu pai. E todos aqueles vikings reunidos vendo a cena reconhecem isso. Nesse momento, todos reconhecem e respeitam aquele guerreiro que está na frente deles, como ninguém jamais tinha respeitado. Então ele vai conversar com Canute. E na sua conversa com o rei não cede e está pronto para usar força para conter o Thorfinn. Então o nosso protagonista diz que não vai lutar. Ele vai simplesmente fugir, para muito longe. Vai criar seu próprio paraíso, onde as pessoas que não cabem no paraíso que o Canute quer criar poderiam viver em paz. Essa frase do Thorfinn faz o rei rir e repensar suas atitudes. Algum tempo depois, ele desiste de tomar posse de fazendas pela força e decide também tirar suas tropas da Inglaterra. Isso ajuda ele próprio a ser um rei melhor e impede que rebeliões que ele tanto temia que acontecessem, de fato acontecessem. E se lembra quando o Thorfinn escolheu a violência? Ele não conseguiu mudar nada. Ele não conseguiu ser um verdadeiro guerreiro, ele não conseguiu ser feliz e ele não conseguiu matar o Askeladd. Agora, com uma simples frase, ele conseguiu mudar um rei, impedir centenas, talvez milhares de mortes. E ele termina toda essa jornada sorrindo. A saga do Thorfinn tá longe de acabar. O mangá tem muito à frente do anime e ainda tem muita coisa pra rolar nessa história. E o que mais me impressiona em Vinland Saga é que quase todos os personagens mereciam um vídeo desse tamanho. Eu escolhi o Thorfinn porque, além, claro, dele ser o protagonista, ele tem uma das filosofias mais interessantes da ficção. É uma coisa que dá pra aplicar em parte na nossa vida. Talvez algum dia eu faça um vídeo sobre isso. Não sou nenhum coach, mas acho que seria legal. Deixa nos comentários se você assistir. E se você assistiu até aqui, você deve ter gostado. Então deixa o like e se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. Eu posto shorts semanalmente e um vídeo longo sempre que eu consigo. Mais obrigado por assistir até aqui e até a próxima.